A paz de Cristo para todos. Você já ouviu falar sobre Rispa? Sabe quem é essa mulher no Antigo Testamento? Pois é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho nesses minutos. No livro de 2 Samuel, capítulo 21, está registrada a história de Rispa. Vamos ler aqui o versículo 10, a partir do versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então, irmãos, nesse capítulo 21 está descrita a história dessa mulher, né? E diz aqui no começo do versículo 1 que nos dias de Davi, quando Davi reinava, houve 3 anos consecutivos de fome. E aí Davi foi consultar o Senhor, e o Senhor falou diretamente para ele o motivo desses 3 anos de fome, né, consecutivos. O Senhor falou para ele: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então a gente vê aqui que houve uma quebra de aliança, né? Os gibeonitas, está registrado lá em Josué, o povo de Israel jurou que não iria matar os gibeonitas, eles serviriam junto com o povo de Israel. E quando foi no reinado de Saul, Saul no seu zelo, né, por Israel, ele saiu matando muita gente, né? E dentre eles matou os gibeonitas, quebrando assim a aliança, né, que havia sido feita. Então Davi consultou o Senhor e ele respondeu diretamente: isso aí é quebra de aliança, né? E aí o Davi chamou os gibeonitas e perguntou para eles: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate eu lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Irmãos, a quebra de aliança estava causando esse castigo, esse juízo de fome, né? Houve desobediência, houve quebra de aliança. E aí Davi chama os gibeonitas e perguntam a eles como que resolve essa situação. E eles responderam, no versículo 4, a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata e nem com ouro, né? E lá em Deuteronômio, em Números capítulo 35, no versículo 31, diz assim: não aceitem resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele deve ser morto. E no versículo 33 diz: assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Então havia esse preceito na lei, está lá em Números 35, né, capítulo 35. Então os gibeonitas disseram: esse caso não tem nada a ver com ouro e nem com prata, não tem resgate de ouro e prata. E eles disseram também: nós não pretendemos matar pessoa nenhuma em Israel, não é intenção da gente matar ninguém não, mas a justiça haverá de ser feita. Aí Davi perguntou, né: o que vocês disseram, isso farei por vocês. E eles disseram, no versículo 5, vai dizer aqui: que nos sejam dados 7 homens dos descendentes de Saul, 7 homens, para que os enforquemos diante do Senhor. Irmãos, esses 7 homens eram podemos dizer assim, o preço da justiça, né? Eram 7 homens, tinham que ser da casa de Saul, para serem enforcados ao Senhor, porque a dívida era com ele, a quebra da aliança foi com o Senhor, né?
Então, eles seriam enforcados diante do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Né? A Davi respondeu. Mas o rei poupou Mefibosete, que era o filho de Jonatas, porque havia uma promessa, um juramento também, e um juramento não podia quebrar o outro. Então Davi livrou logo Jonatas por causa do juramento que ele fez ao Senhor, né? E protegeu ali Mefibosete, o filho de Jonatas. Ele ficou fora desse juízo aqui. Porém, o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Aqui é outro Mefibosete, né? Então, Davi pegou 2 filhos dessa mulher chamada Rispa. Ela era concubina de Saul e era uma estrangeira, né? Concubina de Saul. E ela tinha 2 filhos, Armoni e Mefibosete. Pegou também 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel. Então, a filha de Saul, Merabe, teve os seus 5 filhos também sacrificados, né? Então, foram 2 filhos de Rispa e 5 de Merabe. E abrindo um parênteses, Merabe aqui, irmãos, também a história dessa mulher também veio fruto de quebra também de promessa, né? Porque Davi, quando ele venceu lá os filisteus, Saul fez uma promessa, prometeu a ele que daria a filha dele, a filha mais velha, Merabe, para Davi. Mas quando Saul prometeu, ele tinha em mente de que Davi ia morrer nas mãos dos filisteus. E Davi venceu os filisteus, né? Trouxe lá os 200 prepúcios, os 100 prepúcios, pediu 100, trouxe 200. Só que ele não cumpriu com a promessa de dar a Merabe, né? Ele deu a Merabe para Adriel, para outro homem. Então, a Merabe também veio fruto de uma quebra de juramento, né? De promessa. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte do Senhor, no monte diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. E aqui entra a Rispa na história. Essa concubina de Saul, uma estrangeira, filha de Aiá, uma hivita, ela era uma estrangeira. Ela vai ter, irmãos, tá lá os 7 corpos lá, enforcados ao Senhor. Eles estão mortos, foram sacrificados ali ao Senhor em cumprimento dessa justiça que precisava ser feita. E pronto, não tinha o que fazer, não tinha mais o que fazer. Só que essa mulher vem como uma estrela, sabe? Brilhando no meio dessa escuridão toda. Sabe, a história de Rispa, irmão, é impactante. Olha o que essa mulher vai fazer. Ela pegou um pano de saco. E o estendeu para si, sobre uma rocha. Um pano de saco, irmão, um pano de silício, é símbolo de arrependimento. E sobre uma rocha, irmão, isso tem toda uma simbologia, né? Ela estendeu um pano de saco em cima de uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. Irmãos, essa mulher passou meses. Alguns dizem que foram 3, 4, 6 meses, não sei quanto tempo ao certo. Mas ela ficou lá, como é que se diz, de plantão, irmãos, junto daqueles corpos. Eram os filhos dela que estavam ali. E ela não ia entregar assim os filhos dela para serem devorados, né? E diz aqui que ela não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Essa mulher ficou lá perseverante em defender aqueles cadáveres.
deve ter sido taxada de louca. Eles não vão mais ressuscitar, essa mulher está ficando louca, está acampando aqui junto desses cadáveres, dia e noite, aqui enxotando as aves, enxotando as bestas aqui do campo. Para que tudo isso? Mas Rispa defendeu o que era dela, defendeu os filhos dela, os cadáveres, irmãos, dos filhos dela, com tudo que ela tinha, irmãos. Aquela mulher podia morrer ali também, naquela situação, mas ela defendeu com tudo que ela tinha, com a vida dela, e perseverou. Quando ela coloca aquele pano ali de silício, de saco, ela tá dizendo que ela está arrependida, que ela está se arrependendo, irmãos. Ela armou aquela tenda sobre aquela rocha, e ela se submeteu. Ela não foi rebelde à ordem do rei, ela não tentou esconder os filhos, não mandou os filhos fugir. Era uma ordem real. Havia sido quebrada uma aliança, era necessário ser feita a justiça, e ela se submeteu a toda aquela situação. E ela não tinha o que fazer, mas ela ficou ali, estendeu um pano de saco sobre a rocha e ficou ali com todas as forças, defendendo aqueles cadáveres das aves do céu e dos animais, das bestas feras. Irmãos, no Antigo Testamento fala, aqui em Provérbios 30:17, os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Então ela sabia, irmãos, que aquilo ali era fruto de uma desobediência, de uma quebra de aliança. Lá em Ezequiel 17, 18 e 19, diz assim: o desprezo de um juramento e a quebra da aliança serão retribuídos naqueles que profanam o nome sagrado de Deus. Então ela sabia que aquilo era um ato de justiça, mas no que dependesse dela, aqueles 2 filhos eram herança do Senhor, eram delas, foi o Senhor quem deu para elas. E ela ia defender com a própria vida ali, o tempo que fosse, ela ia perseverar, ia ser perseverante, irmãos, em defender do inimigo, as aves do céu e os animais ali. Tem essa representação, irmãos, do inimigo, né? Os animais do campo e as aves do céu. Tem essa representação do inimigo, dos demônios, das forças do mal, querendo devorar aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que é herança de Deus. E ela ficou, irmã, ali de plantão, junto dos cadáveres, irmãos. E aí diz aqui o texto que contaram a Davi o que Rispa havia feito. Irmão, aquela atitude dela não foi em vão. Não foi em vão. Foram contar ao rei Davi o que ela estava fazendo, aquela atitude dela. E sabe o que foi que Davi fez? Davi ficou perplexo, assim, não diz aqui exatamente, mas as atitudes dele vão denunciar isso. Ele ficou perplexo com a atitude daquela mulher. Como uma mulher daquela, guardando, vigiando ali os corpos daqueles filhos dela, dando tanta honra, aquilo ali que foi feito. Ela não foi rebelde, ela não foi insubmissa, ela estava se sujeitando, ela estava decretando também um arrependimento ali, mas ela estava guardando com a própria vida até o fim, até enquanto ela tivesse fôlego de vida, ela ia guardar os filhos dela. Não impediu deles serem mortos, mas ela ia impedir eles de serem devorados pelas aves do céu e os animais, né? E Davi diz assim: então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado.
no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram no túmulo de Quis, que é o pai de Saul. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Caiu água do céu sobre aqueles corpos, caiu chuva sobre aquela terra, né? Irmãos, e quais as lições que a gente tira aqui da vida dessa mulher, da vida de Rispa? Rispa ela entendeu o plano, ela foi submissa, ela foi obediente, ela decretou um arrependimento ali com aquela atitude dela, do pano de saco sobre a rocha. Ela, irmão, não desistiu, perseverou em guardar a herança do Senhor, os filhos dela. Ela perseverou, irmãos. Quantas mães desistiram dos seus filhos, mas o Senhor está nos dizendo, com a história dessa mulher, que o Senhor permitiu ficarem registradas essas palavras nesse livro. Ele está dizendo para nós hoje que nós devemos ter a mesma atitude dessa mãe, a mãe zelosa, a mãe fiel, a mãe perseverante, né? A mãe amorosa que vai até o fim com a própria vida. Ela estava arriscando a própria vida dela. Até, irmãos, até o rei chamar. E o rei chamou. Chegou aos ouvidos do rei aquela atitude dela. Chegou, irmãos, e o rei mandou chamar e levou os 7 corpos. Não foi só os 2 corpos dos filhos dela, não. Foram os 7 corpos. O rei mandou pegar os corpos e dar um sepultamento digno, junto com os ossos de Saul e de Jonatas. Irmãos, e aqui eu vejo nessa história aqui, irmãos, que houve também uma quebra de aliança quando o homem desobedeceu a Deus e que precisava ser saciada essa justiça do próprio Deus e que éramos nós que éramos para ter sido mortos, mas o Senhor enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer, para cumprir a justiça de Deus. Lá no madeiro ele tornou-se maldito, né? Mas todo aquele que se achega a ele em arrependimento, que reconhece os seus pecados, e que se entrega a ele e que se submete em obediência, em amor, que esse amor move ele a obedecer os mandamentos, a lutar por tudo aquilo que Deus deu a ele, pela a justiça que Deus deu a ele através do sacrifício de Jesus, tudo que Deus deu a ele, a família, os filhos, tudo, serem guardiões, igual como foi a Rispa, sabe? Defendendo com a própria vida aquilo que Deus deu. Então, irmãos, temos que continuar em meio a tempos sombrios que estamos vivendo e que virão ainda, tempos mais sombrios ainda. Nós devemos ter atitudes como essa mãe chamada Rispa, que persevera, que ama, que é paciente e que batalha até o fim, não desiste, até o rei chamar, até chegar nos ouvidos do rei. E um dia o rei vai chamar. O corpo de Jesus foi pendurado no madeiro, mas ele foi embalsamado, foi vestido de linho, né? E foi colocado em um sepulcro, teve um sepultamento digno. E o Senhor, o Deus e Pai de Jesus Cristo, o chamou dos mortos, o ressuscitou dos mortos, né? E o mesmo Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está vendo a sua perseverança, está vendo o seu amor. E continue perseverando como Rispa, guardando tudo que Deus te deu, com unhas e dentes, com a própria vida, se for necessário, guardando tudo, porque um dia o Rei nos chamará
ao toque da sétima trombeta, o Rei nos chamará. E é essa a reflexão. Feliz Dia das Mães!